Você conhece o carro movido a água? Você soube que a Ferrari proibiu Justin Bieber de comprar outra Ferrari? Ah, e o mais legal para nós brasileiros, sabia que a Chevrolet tem planos para lançar um novo Opala? Se você ouviu uma dessas notícias, então esse vídeo é para você. Então vamos falar um pouquinho mais sobre elas e o que elas têm em comum. Vamos falar primeiro sobre o carro movido a água? Bom, essa notícia ela tem mais de uma versão, mas a mais conhecida delas fala de um veículo criado por um professor universitário, onde ele conseguiu fazer um carro que tinha uma bateria comum e que essa bateria comum, a mesma que você usa no seu veículo a combustão ali para a parte elétrica do seu carro, essa bateria ela teria capacidade de gerar eletrólise na água e essa eletrólise separaria o hidrogênio do oxigênio e o hidrogênio seria lançado na câmara de combustão e o oxigênio sairia pelo escapamento do carro. O hidrogênio, logicamente, queimaria lá dentro, gerando a combustão interna e assim o motor do carro giraria. Outra versão dessa notícia fala que um professor universitário criou uma bateria com uma tecnologia nova. Às vezes especificam a tecnologia, outros dizem que é de cobalto, outros falam que é uma bateria com células de etanol e já teve até versões mais recentes falando em bateria de íons de lítio. Onde essa bateria ela tem uma tecnologia que ao entrar em contato com a água, ela dá uma descarga elétrica e automaticamente faz uma eletrólise instantânea. Essa notícia, pessoal, ela não foi divulgada somente em fóruns da internet ou blogs. Foi inclusive divulgada em canais sérios de notícia, fontes que normalmente são confiáveis. Só que aqui nós temos duas observações. A primeira delas é que a história tem mais de uma versão, e essas versões, cada uma é contada de uma forma e cada uma dá uma explicação diferente. Acho que aí já ativou o senso crítico de alguns, não é mesmo? Se uma história está sendo contada com várias versões diferentes e essas versões elas não estão de acordo uma com a outra, então alguma coisa está errada. O segundo ponto é para quem entende um pouquinho de física. Essa ideia de usar uma bateria que faz uma eletrólise instantânea, ela vai um pouco contra as leis da termodinâmica. Ou seja, pessoal, descreveram algo que é impossível de acontecer. A ideia da nova tecnologia em bateria até pode fazer sentido, se não fosse por duas questões. A primeira delas é que a energia usada para fazer eletrólise seria muito mais que o suficiente para fazer um carro se mover. Então, por que eu usaria uma bateria para fazer eletrólise num carro se essa bateria poderia ser usada para fazer o carro se movimentar, como um carro elétrico atual, por exemplo? Resumindo, pessoal, essa notícia do carro movido a água é falsa. Se vocês verem qualquer notícia envolvendo um carro que faz eletrólise e usa o hidrogênio como combustível, saibam que essa notícia é falsa. Não se faz eletrólise dentro de um carro. Agora, outra coisa que eu quero deixar claro é que o carro movido a hidrogênio, ele existe. Um exemplo que nós temos de carro movido a hidrogênio é o Toyota Mirai, mas note que o hidrogênio ele não é separado da água dentro do carro, ele é produzido fora do carro. E depois que ele é produzido, no caso ele tem mais formas de se extrair hidrogênio além da eletrólise, né? Depois que ele é produzido combustível, aí sim ele vai para dentro do carro, ele é abastecido depois, não é produzido dentro dele. Então a ideia de um carro movido a hidrogênio não é absurda. O que realmente não existe é um carro que produz hidrogênio ou que usa processo de eletrólise para tirar o hidrogênio da água. Agora, você soube da vez em que a Ferrari proibiu Justin Bieber de comprar outra Ferrari 0 km? Pois então,
Acontece que não foi bem isso que aconteceu. Isso é, na realidade, uma meia-verdade. Houve sim um certo atrito, entre muitas aspas, entre o Justin Bieber e a Ferrari, mas a história foi muito aumentada. O que de fato aconteceu, gente, é que existe uma lista de clientes VIP da Ferrari. Nem sei se esse é o nome certo, tá, gente? Mas é mais ou menos para entender. Existe uma lista de clientes VIP da Ferrari que tem acesso com prioridade a veículos que foram lançados. Também tem prioridade em veículos que têm produção limitada e mais alguns recursos. Eu não sei exatamente a tudo que esses clientes eles têm acesso. E eu não vou entrar em detalhes por isso, justamente porque não é a minha zona de conhecimento. Mas o que eu posso trazer para vocês foi o próprio pronunciamento da marca com respeito a esse e outros casos. Primeiro de tudo, a Ferrari deixou bem claro que não existe lista negra e que ela não proíbe ninguém de comprar os seus carros. Inclusive, ela frisou que a maioria dos países esse tipo de conduta é ilegal. Outra coisa que a empresa também falou, e isso são palavras dela e não minha, tá? Disse que qualquer um que tenha dinheiro pode comprar veículo 0 km que esteja dentro do seu estoque e também ingresso para alguns de seus showrooms, não sei se eu pronunciei certo, tá? Além de poder participar de eventos que são de acesso ao público ou que promovam a marca. E a questão da customização? A Ferrari, ela se importa se você customizar um carro dela? Bom, se ela se importa ou não, eu não vou saber responder. Mas o que eu posso dizer é que você consegue sim ver algumas Ferraris modificadas se você vai nos eventos certos ou se você simplesmente faz alguns passeios em Porto Alegre. E para mostrar que eu não estou mentindo, vou mostrar aqui um exemplar de uma Ferrari F355 turbinada e customizada. Inclusive, esse exemplar ele tem várias coisas que, se você for olhar na internet, dizem que você nunca vai ver numa Ferrari. Além dela ser turbinada, ela teve rodas modificadas, teve algumas modificações na carroceria, mudou o volante, mudou o câmbio e, é claro, não podemos nos esquecer do enorme adesivo no para-brisa. Agora vamos falar sobre o novo Opala? Como vocês devem imaginar, se trata de uma outra notícia falsa, mas que muita gente acreditou. Essa daí até me surpreendeu a quantidade de pessoas que acreditou, porque na realidade essa foi bem fraquinha. Mas afinal, o que falaram? Falaram basicamente isso, que a Chevrolet tinha lançado, ou que a Chevrolet ia lançar um novo Opala. E aí nós tivemos os mais variados modelos de notícia, quase sempre usando ou modelos de carro em 3D, ou então pegavam um carro aleatório da Chevrolet que não era vendido aqui no Brasil e falavam que aquele dali seria o Opala. Bom, isso quando pegavam que não era vendido aqui no Brasil, né? Porque tinham notícias que eram tão preguiçosas que mostravam o Omega Fittipaldi, às vezes o Omega Fittipaldi pintado de amarelo, e diziam que aquele dali era o Opala. Como eu falei, gente, essa foi uma notícia falsa bem fraquinha. Não foi nenhuma coisa que era uma meia-verdade e aumentaram, como foi no caso da Ferrari. Foi uma notícia falsa mesmo, aleatória, e que o pessoal nem se deu muito trabalho de disfarçar. Era facilmente refutado as matérias que saíam sobre isso. E é isso, gente. Como prometido, o que essas três notícias têm em comum? As três são notícias falsas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. E só por curiosidade, me fala aqui nos comentários se você acreditou em uma dessas notícias. Muito obrigado por assistir até aqui e até semana que vem.